Continuamos deste lado e continuamos também com a sua... Continuamos a contar, assim é que é, com a sua participação, agora com a especialidade hepatologia. 22508-3297 é o número de telefone que deve marcar então para participar aqui em direto. Se for por escrito, se preferir por escrito, deve então enviar a sua questão, o seu caso, o seu testemunho para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Hepatologia é então a especialidade que está em cima da mesa. Vamos conhecer o desafio da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado. Sob um mote em janeiro Liga-te à Vida, tem como objetivo alertar os jovens para os danos relacionados com o álcool. É nosso convidado o Dr. Hélder Cardoso, médico hepatologista e membro da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado, quem agradeço a presença. Muito obrigada, Sr. Doutor, por estar aqui connosco. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. É um gosto de recebê-lo. Muito obrigada, Sr. Doutor. Portanto, em Portugal é a terceira vez que esta campanha é promovida, agora com foco nos jovens. E porquê, Sr. Doutor? Há uma grande preocupação relacionada com o consumo de álcool por parte das camadas mais jovens? Exatamente. Temos uma preocupação com o consumo de álcool de uma forma geral. Foi uma tendência que se agravou até desde os anos da pandemia, mas quando vemos as estatísticas da população mais jovem, que até de alguma forma poderia estar mais protegida desta questão do consumo de álcool, verificamos que a maior parte da população já teve consumo de álcool, mesmo com os 18 anos de idade, se calhar só acima de 80% dos jovens já contactaram com o álcool, e essas tendências são crescentes, tanto em termos do consumo de bebidas alcoólicas nos jovens, como até se calhar vamos ver a nível das estatísticas europeias, tendências de consumo de álcool pela população europeia. Vemos que os números têm tendência a aumentar, são projetados a aumentar nos próximos anos, e isso para nós é foco de preocupação, porque de facto tem os seus malefícios o álcool e acaba por ser um problema de saúde pública muito relevante em termos de, portanto, da realidade nacional e realidade europeia, nomeadamente. Claro. Mas os jovens começam a beber mais cedo ou querem experimentar mais cedo? Fazem-no também para se integrarem socialmente, para pertencer àquele grupo de amigos? Têm mais dificuldade depois em deixar de beber? Isso acontece? Essa é uma realidade que até hoje, como eu estava a dizer, esperávamos estar mais protegidos, porque felizmente já há legislação que leva a proteger os jovens da exposição a bebidas alcoólicas até aos 18 anos de idade. Simplesmente a informação, acho que não passa a informação, e daí esta campanha que o álcool é prejudicial à nossa saúde, que há consumos excessivos que ainda são mais prejudiciais à saúde, mas que, de facto, portanto, não têm acesso a essa informação, depois acabam por ser um bocadinho, por assim dizer, sensíveis a uma publicidade agressiva, a uma grande visibilidade das bebidas alcoólicas que temos na nossa sociedade, e isso é um motivo de reflexão para a nossa sociedade. Até uma criança vai a um estabelecimento e é difícil não ser confrontada com bebidas alcoólicas, são supermercado, são expostas, mesmo pessoas que devem estar protegidas dessa publicidade são expostas diariamente em todos os níveis, e daí esta campanha para explicar que é possível ter uma vida normal sem bebidas alcoólicas. As pessoas não precisam de bebidas alcoólicas para se integrar na sociedade, para serem felizes, para se divertirem, que esse é o grande foco da campanha, uma vez que, de alguma forma, quando vemos esta tendência do aumento de consumo, quer dizer que esta mensagem também não está a passar a mensagem, se calhar, que nós consideramos incorreta, de que o álcool não faz mal e é, portanto, vantajoso em termos sociais, portanto, para se integrar, e isso é errado, e queremos, de alguma forma, desmistificar essa situação. E o consumo do álcool tem muitas consequências para o fígado e para a saúde em geral, não é? Mas pela rotina de beber, há grandes diferenças entre pessoas que bebem todos os dias um copo ou aquelas pessoas que bebem exageradamente ao fim de semana, por exemplo? Há diferenças, de facto, em termos da realidade. O álcool pode afetar vários órgãos do nosso organismo e também levar a vários problemas sociais. Efetivamente, o órgão mais associado, que é o maior risco de doenças, vai ser o fígado, com o risco de doença hepática significativo, e esse risco vai ser tanto maior quanto maior for o consumo de álcool, como falamos desta situação do consumo excessivo. Temos também esta questão do consumo excessivo aos fins de semana, que está muito associado, por exemplo, a situações de violência, a situações de acidentes, próprios suicídios, portanto, e outras violência contra as pessoas, da própria violência doméstica. Mas, por outro lado, também sabemos que o álcool aumenta uma série de doenças do nosso organismo e, portanto, não podemos dizer que um consumo diário seja seguro, só uma bebida por dia. Há estudos que procuraram ver a situação, porque o álcool, além de afetar o fígado, também vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares, também é um cancerígeno, vai aumentar o risco vai aumentar um pouco o risco de vários cancros, e há
portanto, estudos que dizem que possivelmente uma bebida por semana já não agravaria de forma significativa esse risco, mas não há tanta certeza quanto a este aspecto. Sabemos que, de facto, quanto maior o consumo, maior o risco. Eventualmente, um consumo seguro andaria nesta ordem de uma bebida por semana, em termos das várias situações que pode afetar o álcool na nossa saúde, em termos do consumo crónico. Aqui a mensagem também deste mês, portanto, de janeiro, temos o ano novo, a altura de resoluções novas, tivemos alguns excessos e, porventura, na época festiva de Natal e da passagem de ano. O fígado, lá está, até tem uma grande capacidade de regeneração, mas as pessoas têm de dar essa oportunidade, têm de adotar um período de tempo em que não bebem bebidas alcoólicas para perceber que é possível ter uma vida normal e feliz dessa forma e, sendo assim, poder decidir ao longo do ano, de uma forma consciente, quando vão optar por beber uma bebida alcoólica ou não. Claro, e estas campanhas nunca são demais. Em alguém, claro, vai surtir esse efeito, claro que sim. Sr. Doutor, o facto de se começar a beber mais cedo, as consequências também são piores, não é? É, exatamente. Está demonstrado, por um lado, que na população jovem, se falarmos até esta grandeza, 18, 20 anos, o álcool vai ser responsável pelos mais casos de mortalidade, portanto, vai ser, por exemplo, no sexo masculino, associado às principais causas de mortalidade nessa população, e também temos um maior risco do ponto de vista da dependência do álcool. Portanto, sabemos que quanto mais cedo for o contacto com as bebidas alcoólicas, maior, portanto, será o risco no futuro das pessoas terem problemas de adição ao álcool. E, portanto, isso é de todo um grande objetivo em termos de prevenção primária que devemos ter, proteger as pessoas em idades mais vulneráveis da exposição ao álcool. Como é que se caracteriza a doença hepática alcoólica? A doença hepática tem vários espectros. Uma fase inicial é que nós dizemos mais silenciosa, não dá grandes manifestações. E o facto condiciona uma inflamação do fígado, que pode ser mais grave em pessoas suscetíveis e também condicionada pela quantidade de álcool que é consumido, e pode levar, no final, até uma cirrose do fígado, uma disfunção do fígado. Infelizmente, temos, ainda há 2 anos, 40 mil pessoas internadas no nosso país por problemas ligados com álcool, e a parte hepática foi mais significativa. Tivemos 2.500 pessoas que, infelizmente, faleceram no nosso país por problemas relacionados com álcool, e aqui uma grande fatia foi devido à doença hepática. E quando passamos para uma população europeia com 750 milhões de pessoas, que é o continente mundial onde há maior exposição, há maior consumo de álcool, esses números aumentam de forma significativa quando os integramos na nossa realidade continental. E há muitas pessoas com dependência do álcool que acham que não conseguem, não é, deixar esta dependência mesmo, e que desistem, mas é possível. Há muitos casos também de pessoas que conseguem. Exatamente. E há muita ajuda também. São casos de sucesso. Existe ajuda, infelizmente às vezes não está tão organizada quanto o possível. E aquela situação que referíamos, vamos imaginar uma pessoa que tem um problema com o álcool, tem até uma doença grave avançada com o álcool, e precisamos de ajuda para essa pessoa deixar de beber. É muito difícil na sociedade. Vai a qualquer café, vai até, se for preciso, a um restaurante e põe uma garrafa de vinho na mesa mesmo sem pedir. Vai a um supermercado comprar pão, tem ao lado as bebidas alcoólicas. É muito complicada a situação. Vamos ver, sobretudo na camada da população com mais baixa ou média baixa, temos bebidas alcoólicas quase ao preço de água com gás. Eu, antes de vir para cá, estive a ver os preços nos sites, e então temos litros de vinho a menos de €1 por litro, que é mais ou menos o preço de uma garrafa de água com gás. Portanto, também, para essas pessoas também é difícil. A nossa sociedade também devia estar organizada de forma a proteger, e são muitos portugueses que, infelizmente, têm problemas de ligação ao álcool. Temos, felizmente, muitos casos de sucesso, pessoas que até estiveram mal e conseguiram recuperar, portanto, e reintegrar-se na sociedade. Portanto, por vezes, com necessidade de comunidades de apoio, temos muitas associações a nível nacional e comunidades de apoio para ajudar pessoas com a dependência do álcool, e como em tudo, portanto, infelizmente, nem sempre conseguimos ajudar, daí estes números de estatística tristes que temos em termos de pessoas que têm necessidade de ficar internadas ou que acabam por falecer por complicações da doença, das várias doenças cujo risco está aumentado pelo consumo crónico de bebidas alcoólicas. Existe alguma relação entre a doença hepática alcoólica e esteatose hepática, neste caso fígado gordo? É uma das causas, portanto, uma das causas mais frequentes vai ser o consumo de bebidas alcoólicas. Aumenta muito uma análise que é γ-GT, que as pessoas às vezes se percebem, e a manifestação mais frequente vai ser essa, e depois há pessoas que, mediante a quantidade do consumo, mediante a sua suscetibilidade, há pessoas que vão evoluir para as formas mais graves da doença de fígado.
Claro. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença, por esta explicação. Tentamos também que este seja um veículo de comunicação, não é? Para passar então esta campanha tão importante para os nossos jovens. De facto, esta é uma preocupação e, portanto, temos todos de ter em atenção esta iniciativa Janeiro Sem Álcool. Portanto, já é a terceira vez que a campanha é promovida e o nosso objetivo é que chegue ao máximo número de pessoas, agora com foco então nas nossas camadas mais jovens. Muito obrigada, Sr. Doutor. Vamos agora ao encontro das dúvidas dos nossos telespectadores. Portanto, já sabe que aqui pode colocar a sua questão relacionada com hepatologia, doenças do fígado, deve ser então o seu foco. 22508-3297 é o número de telefone que deve marcar para participar em direto, mas tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Por escrito pode fazer a sua questão, partilhar connosco a sua opinião, o seu caso também, o seu testemunho. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, estamos de regresso daqui a alguns minutos. Já sabe que bem perto das 15h30, na reta final do consultório, damos lugar ao Viver Aqui para saber quais são os assuntos em destaque com a Catarina Amorim. Conto consigo, até já.